E estamos no capítulo 14 de Gênesis. Nós iremos ministrar o capítulo 14 de Gênesis. É um relato meio difícil, confuso, né? Para quem lê. Quem é que leu o capítulo 14 de Gênesis durante a semana? Alguém que leu? Só o nosso pastor aí. Bom, então, assim, se a gente for ler versículo por versículo, os irmãos, como não, eu vou tentar situar os irmãos no texto, falar o que está acontecendo aqui, para os irmãos entenderem melhor o capítulo, porque, de fato, é um relato confuso, uma passagem complexa, e para entender essa passagem precisa voltar alguns milênios geograficamente, na questão cultural, para entendermos aqui. A gente está falando do capítulo 12 ao 25, fala sobre Abraão. A vida de Abraão, foi o pai da fé. Abraão, ele é o pai da fé das três maiores religiões, que é o cristianismo, o povo de Israel, né, judeu, e o islamismo. E aqui a gente está tratando, a gente já começou no capítulo 12, falando da chamada de Abraão, com 75 anos, e aqui está no capítulo 14, é uma face da vida de Abraão, ou um aspecto da vida de Abraão, que a gente desconhece. Quando a gente fala de Abraão, a gente lembra do pai da fé, a gente lembra do homem obediente, daquele que andava com os altares, né? Esses três elementos presente na vida de Abraão: o altar, tenda e as promessas. Então, quando fala de Abraão, a gente lembra dessas três coisas. Mas aqui no capítulo 14 a gente vai ver um outro aspecto da vida de Abraão, que é o Abraão guerreiro, aquele que sai na guerra, armado, com espada, com arco. Ele tem Abraão aqui, ele já era um homem rico, ele era chefe de uma família, era um clã, e ali ele tinha as pessoas que nasceram ali, que a gente vai ver que são 318 homens treinados para a guerra, para defender. Ele era um pastor, lidava com agropecuária, com ovelha, com vacas, então ele era um homem muito rico, e ele tinha ali as pessoas que nasceram na sua propriedade, e foram treinados. 318 homens capazes e treinados. Então a gente vai ver um aspecto da vida de Abraão como guerreiro, como comandante de uma tropa, de um exército, e alguém que sai para a guerra, para guerrear, para usar espada, arco, flecha, coisa que a gente, se perguntar para a maioria das pessoas nem vai saber que isso já aconteceu na vida de Abraão. Por isso que é importante a gente estudar a Bíblia capítulo por capítulo, porque essas passagens mais complexas, mais difíceis, a gente precisa ler, reler, entender o contexto cultural, geográfico, e realmente dá trabalho para fazer isso, né? Mas o apóstolo Paulo fala, né? Quem ensina esmera-se no fazer, ou seja, tem que gastar tempo para entender essas passagens mais difíceis. E aqui nesse capítulo a gente vai ver algumas palavras pela primeira vez. Rei aparece pela primeira vez na Bíblia aqui. Na verdade não era rei como a gente entende hoje, né? Era cidade-estado, que eram como se fosse um prefeito hoje, né? Mas era chamado de rei. Hebreu, o Abraão aqui é chamado pela primeira vez de hebreu. Sacerdote, as palavras sacerdote aparecem pela primeira vez aqui. Não que não existisse, já existisse, mas a palavra aparece na Bíblia pela primeira vez. E a palavra dízimo também aparece pela primeira vez aqui. Então a gente conhece Abraão como
o pai da fé, né, o homem obediente, mas aqui a gente vai tentar entender esse outro lado da vida de Abraão, envolvido nas matanças dos reis, das pessoas, dos ímpios que sequestraram e o seu sobrinho, né, sua família. Bom, então, no capítulo 12 de Gênesis, vem a chamada de Abraão. Aí Deus fala uma promessa, farei de ti uma grande nação, e Abraão obedece e parte, né? No capítulo 13, que foi o capítulo anterior, da semana passada, Abraão já estava. Abraão, quando foi, o seu sobrinho Ló foi junto. E aí os dois cresceram muito, e aí a propriedade não dava para ficar morando junto, né? E aí teve que se separar. Os pastores, né, os dois já estavam se dando, não por conta de muito gado, muita coisa, né, ovelhas, e aí tiveram que se separar. E Abraão falou para Ló: escolhe um caminho que eu vou para outro, porque não está dando para ficar junto mais não. E Ló, como era sobrinho mais novo, certo era ele deixar o tio dele, Abraão, escolher o local, mas ele olhou para as campinas, viu uma cidade bonita, e que era Sodoma, próximo de Gomorra. Ele falou: é ali mesmo, né? Viu que era uma cidade bonita, fértil, né? E aí ele cresceu o olho, uma cidade urbanizada, cidade já grande, com estrutura, né? Estrutura de economia e tudo. E ele escolheu pela aparência, que ali ele ia prosperar, né, com seus gatos, enfim. E foi uma péssima escolha, né, que a gente vai ver mais pra frente. Aqui a gente já está no capítulo 14 de Gênesis. Eu vou fazer um resumo aqui só para os irmãos se situar no texto. Bom, a gente vai ver aqui no texto um rei chamado Quedorlaomer, mas a pronúncia é mais ou menos isso. Ele era o que comandava aquela região do Oriente e da Mesopotâmia. As demais cidades, estado, pagavam tributo para ele. E aí, depois de 12 anos pagando tributo, os reis daquelas cidades ali resolveram se rebelar. Falaram: não, chega de pagar tributo, de pagar imposto para esse rei, vamos acabar com isso. E eles marcharam em revolta, né, contra aquele rei que dominava a região, para não pagar mais imposto. E ali naquela guerra, esses 5 reis que se rebelaram perderam a batalha e marcharam, foram derrotados ali. Esses 5 reis rebeldes, aqui a gente vai ver as cidades, né, Sodoma, Gomorra, Admá, Zoar e Zeboim. E eles, num local que a gente vai ver aqui, vamos tentar explicar um pouco, versículo por versículo, chamado Vale de Sidim. A gente ter várias batalhas ali. Ali foi uma das primeiras, que é a região do Mar Morto. E eles foram derrotados, esses 5 reis que se rebelaram, foram derrotados e humilhados, eles tiveram que fugir. E os reis vencedores, né, esse rei que dominava ali, pegou o despojo de guerra, porque quando vencia, algum rei vencia a guerra, pegava os despojos, pegava os bens daquele local, pegava as pessoas para levar como escravo, e logo morava ali, né? E foi levado junto, né? Perdeu todos os seus bens, que foram que os vencedores levaram, e levaram ele como escravo, a sua família e as demais pessoas ali. Aí alguém foi lá falar para Abraão: falou: teve uma revolta, eles perderam e seu sobrinho foi levado como escravo. Abraão tinha sob o seu comando ali na sua propriedade 318 homens. Ele fez uma coalizão com mais 3 clãs ali da Cananéia e foram em direção aos reis que venceram a guerra, né, que eram 4 reis.
andaram por mais de 100 quilômetros e ele derrotou esses reis, matou os reis, matou as pessoas ímpias e trouxe o sobrinho dele, trouxe os bens que foram levados e trouxe as pessoas que tinham sido levadas também. E aí na volta ele encontra com o rei de Sodoma, que conseguiu escapar. Alguns dos reis foram mortos, mas esse de Sodoma não morreu. Teve uns que caíram nos poços de betume e morreram, e esse, por acaso, não morreu. E aí ele faz a proposta para Abraão, fala: fica com bem e me devolve as pessoas. E Abraão falou: não quero nada. E ele encontra com um rei de Salém. Salém ficava exatamente onde fica Jerusalém, chamado Melquisedeque. E a gente vai ver alguns aspectos desse Melquisedeque, que o escritor aos Hebreus do Novo Testamento, e tanto Davi, mostra que esse Melquisedeque figurava isso, né, o sacerdote. E aí a gente vai aprender, né, que Abraão era um homem de fé, mas fé e ação andam juntos, né? A gente que precisa andar junto. A liderança de Abraão, ele não fugiu do confronto, né? Ele foi para esse conflito armado, né, pela injustiça que estava acontecendo e que atingiu a sua família. E a gente vai ver também o lado guerreiro de Abraão. E guerreiro, mas não ganancioso, né? Que os termos de guerra, ele poderia pegar os despojos, mas ele não quis. Ele falou: não, quem me enriquece é o próprio Deus. Ele não quis fazer isso. E a gente vê esse versículo, esse é o rumo do capítulo 14 de Gênesis. Então a gente vai ler versículo por versículo e depois a gente faz algumas aplicações. Até aí tudo bem? Deu para entender mais ou menos? É um relato meio confuso. A gente vai ver uns nomes bem estranhos, diferentes aqui, dos reis, da liderança local da época. Então, basicamente, isso é o capítulo 14 de Gênesis. Vamos lá? Estão com a Bíblia aberta no capítulo 14? Vamos lá, vamos ler. Versículo 1 é o seguinte: sucedeu nos dias de Anrafel, ao nome, rei de Siná, Arioque, rei de Eleazar, Quedorlaomer, esse que é o perigoso, que dominava lá, que era o bichão na época, rei de Elã, e Tidal, rei de Goim. Então esse versículo aqui apresenta esses 4 reis, que eram os reis poderosos da época ali do Oriente, né? Que mandava e desmandava no Oriente. E eles vão se unir em uma coalizão militar para guerrear contra os 5 reis que não queriam mais pagar tributo. Então, Siná, aqui, o local, né, se refere à Babilônia, a região ali onde posteriormente vai ser a Babilônia. Esse é o início do relato. Versículo 2: esses fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, e contra Isa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adimá, Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela. Essa é Zoar. Essa Bela aqui, mais para frente a gente vai ver que o Ló, ele foge para lá, né? Quando Sodoma e Gomorra é extinta. Então aqui a gente está vendo esses reis que ficavam ali na região do Mar Morto, são os reis do Oriente, né? Versículo 3: todos esses se juntaram no vale de Cedim, que é o mar, que é do Mar de Sal. O Mar de Sal nada mais é que o Mar Morto, que é a região do Mar Morto. É um nome de bastante relevância na geografia bíblica. Quando a geografia bíblica, essa região aí, ela é bastante citada, né? Muitos eventos acontecem por ali. O versículo 4: todos está vencido aqui, seriam tendo acontecido lá, mas 10º ano pela eles pagaram tudo. Aí esse era o Deus da época, mandava. Em 12 anos eles falaram: rapaz, vamos parar, pagar tributo, pagar imposto, vamos parar com isso. Eles viram, né? Depois de 12 anos, já era muito tempo, né? Mostra
uma opressão prolongada. E aí eles resolveram se rebelar. O versículo 5. E ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele feriram os Refaíns, Asterote, Carnaim, os Zuzim em An, os Emins em Safé, Quiritiá. É um nome bonito. Então, ele veio em direção, eles estavam lá no Oriente, e veio em direção à Mesopotâmia, veio passando, e já, as tribos que estavam no caminho, eles já veio esmagando junto, até chegar aos reis. Então, você vê o poderio bélico, militar desses reis. E os horreus no seu monte, até Euparã, que está junto ao deserto. Imagina você fazendo as leituras, você não está entendendo nada, né? Porque assim, por exemplo, aqui você fala Santa Amaro, Socorro, você tem Imbuguaçu, fica para cá, mas aqui, quem não conhece geografia bíblica, que não está com o mapa do lado, fica. Porque umas regiões, os nomes não ajudam também, né? Esse aqui é o período do bronze. Então, assim, o nome dos reis, na história secular, essas pessoas, esses reis aqui não aparecem. Mas, assim, os nomes e consegue identificar o período. Então, esses horeus habitavam ali nessa região montanhosa, e posteriormente foi ocupada pelos edomitas. Versículo 7. E tornaram e vieram a Eumispasto, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amorreus, e também os amorreus que estavam em Azontamar. Então esses reis invasores, eles vieram na campanha militar e saíram atacando. Esses aqui não tinha nada a ver com a história, nada a ver com a guerra, só que estavam no caminho, e aí foram esmagados, né? Eles já passaram por essas regiões, já destruíram tudo. E esses amalequitas aqui também, eles não variam muita coisa também, né? Futuramente eles vão ser inimigos de Israel, de Davi, mas esses reis passaram foram aonde eles queriam, que era lá na Mesopotâmia, na região da Cananéia, mas saiu destruindo tudo, mais de 100 quilômetros, né? Mais de 150 quilômetros pelo caminho, saiu destruindo tudo, que os povoados, as tribos que estavam no meio, eles passavam destruindo tudo. Versículo 8. Vocês estão acompanhando? Sim. É meio confuso, mas daqui a pouco vai abrir o... Vai desenrolando. Desenrolando. Ô, Carlos, você está aí? Versículo 8. Então saíram o rei de Sodoma e o rei de Gomorra. Essa cidade aqui é bem conhecida, né? Não vale uma de pirona vencida. E o rei de Admar e o rei de Zebulon. Cadê esse cabrão? Escondido. E ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Então os reis locais, eles têm que resistir. Mas eles estavam no campo, onde eles moravam, estavam na sua região, conheciam o terreno, estavam jogando em casa. Então eles se rebelaram, eles tentaram resistir ao domínio estrangeiro. E organizou ali os 5 reis, um confronto direto contra os reis que estavam aí. Só que a gente vai ver que não está bom não. Não vai ficar bom para a edição. Versículo 9. Quedorlaomer, esse que é o perigo. Rei de Elã, rei de Goi, a abolição. E rei de Elã, 4 reis contra 5. Esses 4 que estavam vindo eram os poderosos, que dominavam. E esse Quedorlaomer era o que estava liderando essa coalizão. Na verdade, ele estava todo região ali. Ele vem em campanha militar para mostrar o seu poderio e continuar dominando a região. Se rebelar, então eles precisavam mostrar poder. Versículo 10. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Esses bichos, e aquela região tem muito isso. Refugiram os reis de Sodoma e Gomorra e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. Então, esses 5 reis derrotados, eles perderam a batalha,
tentaram fugir, alguns caíram dentro do poço lá de betume. Não deve ser muito bom, né, pastor? É horrível. São de lá todo preto. Será que é quente? Que é negócio que eu Sai, não. Queimado. os peixes, pelo menos que passam na rua aí, é quente. Deve ser quente, né? Pelo menos saiu de lá todo preto, né? Com os peixes. E conseguiram escapar. E outro que devorou um monte. O microfone está cortando aqui até. Esse filho não cortou até hoje. Agora começou É só eu pegar ele se revela. Sem vergonha. um pouco mais pra cima dele. E aí, eles perderam essa batalha. E no versículo 11, eles tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento e foram. Então, é o despojo de guerra. Venceram, os reis já fugiram, outros morreram. Eles entraram na cidade, pegou todos os bens, ovelhas, as mulheres como escravos, geralmente eles matavam os homens. Ló deu sorte, era para estar morto, né? Eles matavam os homens, levavam as mulheres como escravas, ou escrava sexual, mas para trabalhar nas casas também, né? E as crianças para vender depois também. E aí levaram os despojos de guerra, todos os bens. Ló era um homem rico, e ali perderam seus bens, né? E foi levado cativo com esses reis. O versículo 12: também tomaram a Ló, filho do irmão, filho do irmão de Abraão, aqui Abrão, né? Não tinha mudado o nome ainda, que habitava em Sodoma, e seus bens e se foram. Então levou Ló capturado. Também ele escolheu, carnal pra caramba, escolheu morar em Sodoma, porque sabia que a cidade não valia nada, né? Só tinha cabra ruim lá. E aí ele olhou, viu uma cidade na campinha, né? Fértil, com água ali. Ele falou: aqui que eu vou ficar rico aqui com meus rebanhos aqui, vai crescer bastante. E aí ele foi estendendo a tenda dele, né? Não foi direto para Sodoma. Ele ficou aqui, depois foi mais perto, até que quando foi ver já estava lá dentro de Sodoma. E o pecado é assim, né? É aos poucos. Versículo 13: então veio um que escapara, sempre tem um que escapa, finge que está morto lá no meio dos defuntos. E esse que escapou contou para Abrão, o hebreu. Ele habitou duas cavaleiras de mãe, o amorreu, irmão de Escol, irmão de esses eram confederados de Abraão. Aqui tem 3 clãs que era aliado de Abraão. Abraão já era um homem rico, né? A gente vai ver que ele tinha o seu exército particular lá, 318 homens treinados para a guerra. E esse grupo aqui, que era os amorreus, esses 3 clãs, era amigo dele, confederado. Ele emprestou soldados e falou: vou buscar meu sobrinho. Quem vai comigo? Ele falou: a gente não pode ir, mas pode levar os soldados nossos junto e ver lá consegue fazer. Versículo 14: ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou-se nas casas 318 e os seguiu até Dan. Bom, aqui era sobrinho, Ló era sobrinho de Abrão. E aí a gente vai. O Abrão era nem rico, mas ele tinha uma força militar maior do que vocês. 318 treinados em sua casa. E aí ele mostra a sua força. Versículo 15: e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus servos, e feriu-os e perseguiu até o bar que fica à esquerda de Damasco. Então Abrão, aqui a gente já está vendo, ele era estrategista militar. Os homens treinados, e aqui ele já começa a usar a estratégia militar. Ele ataca à noite, ele divide o grupo em 2, à noite, para pegar de surpresa. O rei ali estava tudo se banqueteando, já tinha vencido a batalha, já tinha saído vitorioso, estava tudo no acampamento ali se banqueteando, bebendo, e nem esperava que ia chegar alguém de surpresa, né? E aí daqui a pouco, à noite ainda, né? Ainda não tinha eletricidade assim, mas com um breu danado. Aí de repente chega Abraão com o seu grupo lá, pegou todo mundo de surpresa, né? Versículo 16. Vocês estão entendendo? Amém. Acompanhando? Sim. Se ficar confuso aí, avisa que a gente para e começa tudo de novo. Essa complicação
Versículo 16. É que o texto aqui, você só dá os textos mais difíceis para mim, eles dão os textos mais fáceis. Versículo 16. Retornou a trazer toda a fazenda. Retornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. Então Abraão e a sua coalizão ali, ele destrói, mata esses reis e pega todos depois, a fazenda, o vaca e as duas que estavam ali levadas, despoeira. Veio o 17. O rei de Sodoma saiu encontrar, mas morreu, o cara do povo está todo queimado, mas não morreu. Tipo, talvez morridos, alguns morreram. Mas esse ele estava todo guiado, morrido. E o rei de Sodoma saiu encontrar depois, quedou lá, e os reis estavam com ele, ao vale de Savé, que é o vale do rei. Então o rei de Sodoma foi perdido, a batalha, saiu, derrotado, ungido. E aí reaparece Abraão vitorioso, com os despojos de guerra, com as mulheres, com os homens que foram levados cativo, com todos os bens. E ele aparece. Estava escondido, estava das montanhas lá no meio dos matos lá e esqueceu. E aparece um rei, que a gente vai falar sobre ele também. Versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém. Esse trouxe pão e vinho. E a esse sacerdote Deus ao bispo. Então esse Melquisedeque é um personagem misterioso. O Eloísio aqui nesse capítulo, o Salmo 110, 1 ou 2 versículos fala dele, e o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, 6 e 7 também, o Melquisedeque como um tipo, alguém prefigura, né, o sacerdote Jesus, o sacerdotal Jesus como sacerdote. E esse rei sacerdote, ele aparece. O rei sacerdote, o que era incomum, porque o era sacerdote ou era rei. Não podia ter as funções. Jesus foi rei, sacerdote e profeta. Mas você vê, o que aproxima mais disso aí é o céu. Aproxima mais essas funções. Até os Ias, né, que tentou ser sacerdote, até ficou leproso. Então, assim, eram funções separadas. Versículo 19. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Então, Melquisedeque, ele reconhece a soberania de Deus e proclama uma bênção para Abraão. Ele exalta Deus e abençoa Abraão. E Abraão só está olhando ali. Versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão, vamos ver que os dois servem ao mesmo Deus. Ele proclama que a vitória veio de Deus. E Abraão pega, recebe e dá o dízimo para Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura misteriosa e significativa da Bíblia. Porque a gente vai ver, os Hebreus, ele ocupa mais um capítulo falando desse personagem. Que foi Melquisedeque, ele foi um homem cananeu. Quando a gente estuda teologia, algumas pessoas vão falar, não, poderia ser o próprio Cristo, ou poderia ser um homem, mas assim, fala que não tem relato da onde ele nasceu, quem foi o pai dele, a genealogia dele. Mas assim, ele não caiu do céu. Não tem um relato, como não tem dos outros aqui também na história secular, não trata desses outros reis também. Mas ele foi uma pessoa que existiu, servia a Deus, conhecia a Deus, sacerdote, então oferecia sacrifício. E a cidade que governava, que era rei, que era exatamente Jerusalém, depois do nome Jerusalém. Mas aí, a primeira de nascer da cidade de Jerusalém. E Salém quer dizer paz, né? Vem Shalom, que é paz, Salém, e Jerusalém é paz. Então ele era rei de Salém, sacerdote de Deus, adorador de Deus verdadeiro, e abençoão. E deu os juízos, né? Então Melquisedeque é rei de justiça. E tudo isso aí está apontando para Cristo, né?
para o próprio Cristo. Aí o escritor aos Hebreus ele vai mostrar que é uma figura de Cristo, que esse personagem é uma figura de Cristo. Foi um rei cananeu, mas que conhecia a Deus, servia a Deus e foi um local ali naquela cidade. Então, no Novo Testamento, no Velho Testamento, Melquisedeque é o sacerdote, né? E o escritor aos Hebreus fala que Jesus é o sumo sacerdote. Melquisedeque, que é rei de justiça e paz, a gente vai ver que Jesus é descrito como o príncipe da paz. Melquisedeque foi sacerdote de Deus, Jesus, no capítulo 4, versículo 14 de Hebreus, é descrito como sumo sacerdote. Sacerdote, você sabe, que era o que fazia a mediação entre as pessoas e Deus. E Jesus, ele é o sumo sacerdote. Ele entrou no Santo Santo. O sacerdote, ele entrava em uma parte lá, uma por ano, mas Jesus, ele entrou no próprio céu, no próprio Santo dos Santos. Então, e mostra, o escritor aos Hebreus fala que assim, o sacerdote morria, vinha outro, e o Jesus não, ele é perpétuo, né? Ele é declarado sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a onda para Cristo, né? A onda para o próprio Cristo. O sacerdote de Israel, como eu disse, ele era um intercessor. E Jesus, ele faz a intercessão entre nós e Cristo. Hoje em dia, a oração de qualquer pessoa tem um acesso para alguém. Não precisamos mais de mediador humano, né? Jesus, ele, através do sangue de Cristo, nós temos acesso a Deus. E o seu sacrifício, ele foi único e definitivo, né? A morte, os sacerdotes ficavam matando ovelhas, sacrificando bois para cobrir pecado, mas Cristo ofereceu o seu próprio sangue, que foi definitivo, né? Bom, então isso aqui é importante a gente entender sobre esse Melquisedeque. Que o acesso a Deus, Jesus nos deu direto acesso a Deus, como o escritor aos Hebreus fala isso. O fim dos sacrifícios, então não precisa mais ficar sacrificando as ovelhas, bodes que os sacerdotes sacrificavam. Isso previa o que vinha e morreria. Então, quando Deus vê, não há mais necessidade de sacrifício humano. E Jesus, o sacerdote, sumo sacerdote, ele intercede por nós. Ele como um homem, isso é o que a gente imagina, né? Então, ele conhece o sofrimento. O escritor Hebreus fala que ele conhece o sofrimento, ele se conhece. Então, a importância de Jesus como sumo sacerdote, como mediador. E Melquisedeque, ele figura, né? Que no futuro viria o sumo sacerdote. Tinha a linhagem lá do Levítico, né? Que era o sacerdote, mas essa ordem de Melquisedeque é superior, que é eterna. Então, já está apontando para Cristo aqui. Na verdade, toda a Bíblia aponta para Cristo, para a morte sacrificial de Cristo e ele como o Salvador. O versículo 21, aí a gente já retorna ao rei de Sodoma, né? Versículo 21. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me as pessoas e toma para os bens. Então, o rei de Sodoma, ele vê Melquisedeque, que chega oferecendo pão e vinho para Abraão e todos os seus guerreiros ali. E pão e vinho é bastante significativo, né, na Bíblia. Mas, assim, além de pão e vinho, com certeza tinha muito mais coisa, né? Tinha um banquete ali. Ele leva o banquete e ali ele mostra que conhece, é uma pessoa que está longe, mas mesmo assim ele servia a Deus, era sacerdote, então oferecia sacrifício ali, os pagãos observando aquilo, ele servindo a Deus. Então Deus sempre tem alguém. Às vezes você imagina, fala ali igual aqui, você vê a região, você fala, nossa, só tem pessoas ímpias, mas tinha esse Melquisedeque, que é um sacerdote de Deus, que servia a Deus. Então Deus sempre tem alguma testemunha no meio das trevas, né? E aí,
O rei de Sodoma está só olhando aquilo, né? Aí Abraão pega, dá o dízimo de tudo para ele. Aí ele fala, agora é a vez de negociar, né? E aí ele já chega, ele nem agradece a Abraão e já faz a sua proposta. Ele fala, você foi lá, derrotou os reis, tudo, então assim, só das pessoas fica com isso para você, tentando já negociar, né? Oferecendo as riquezas, né? Os bens em troca das pessoas. No versículo 22, Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, levanta-me, Senhor, Deus de você, o céu da terra. Abraão aqui, ele já começa remando a fidelidade de Deus. E ele vai usar as prostas do rei de Sodoma. Versículo 23, que desde um fio até uma correia de um saco, não tornarei com alguma de tudo que é teu, para que não disse eu que esse amo. Abraão já não teve direito ao rei de Sodoma, falando que uma correia das baianas, que era o prego dele. Não quero nada. Eu vou esperar até o futuro e falar, Abraão está rico, porque quebrou meu aqui. Então ele já recusa aquilo. Versículo 4. Somente o que os jovens viram, a parte que os homens que viram foram. Então, eu me eu não quero mais o lado se for, eu tenho direito. Então, ele não tenta impor o seu princípio, você botar aqui no fundo. Fala, não vai, mas ele está com direito. Porque às vezes tem pessoas que tentam ir olhando, não, você é isso, você age dessa forma, mas não tem outras pessoas agir dessa forma. Não, eu não quero, mas só que estão comigo se quiser, aí já é isso. Aí acaba o capítulo. Acabou o capítulo. Para ter uma noção do que aconteceu no capítulo 14, se alguém perguntar o que aconteceu no capítulo 14, fazendo um desse relato confuso, dessas guerras, pelo menos o nome dos reis você não vai saber, porque é só gente estranha, né? Bom, o que a gente aprende no capítulo 14, o que a gente pode tirar para aplicar a nossa vida? Devemos conciliar a fé com coragem. Abraão, a gente vê que ele é um homem de fé, né? O chamado pai da fé. Então, é um homem de fé. Só que assim, e aqui ele teve coragem também. Quando ele viu a sua família em perigo, ele não hesitou em agir. Então, assim, a fé, ela é dinâmica, ela tem ação, ela age. Então, Abraão mostra que, assim, esse lado aqui da vida de Abraão como guerreiro, a gente nem conhecia. Então, mostra que a gente precisa ter a fé e coragem, às vezes a gente precisa ir. E ele reuniu os homens ali, né, para resgatar o seu sobrinho. Então, devemos estar dispostos a enfrentar dificuldades para defender a nossa família, nossos amigos. E aí ele mostra que tudo isso aí exige sacrifício, né? Ele parou tudo ali que estava fazendo para a guerra, arriscando sua vida. Ele mostra que precisa conciliar fé com coragem. A segunda coisa que a gente aprende aqui é que a tentação ela pode vir depois de uma grande vitória, né? Porque depois que ele venceu tudo aqui, e aí o rei de Sodoma faz a sua proposta, poderia ser uma dica para ele aceitar aquilo ali, que não era eticamente, na ética militar não era errado, porque ele venceu, era o despojo, era tudo dele, mas ele já olhando futuramente vão falar que foram eles que me enriqueceram, que tudo que eu tenho veio por isso. E aí já vão mudando a história, e Abraão já está preocupado com isso, então não aceitou. Então, em momento de sucesso, depois da vitória, pode vir uma tentação, né? Então ele manteve seu princípio, sua fidelidade a Deus e não isso. Então Abraão ele prefere dar testemunho no lugar de receber a vantagem. Ele estava mais preocupado no seu testemunho, no que iam falar dele depois, futuramente, do que receber vantagem financeira. Então ele ergueu a mão para o céu e falou: Deus que me livre, o Deus Altíssimo, e fez juramento a Deus que a sua rica não ia ir naquela cidade ímpia, que não ia aceitar. A cidade do pecado, né,
que ia enriquecer. Então, Abraão ele não tem apego a dinheiro e faz o juramento a Deus. Enquanto o rei de Sodoma pediu às pessoas e ofereceu o silêncio, Abraão não é do tipo de pessoa que se deixa seduzir pelas coisas. Então sabia que quem se deixa dominar pelo dinheiro coloca preço nas pessoas, né? Que o rei de Sodoma estava colocando preço nas pessoas ali, né? Eu te pago por essas pessoas. E Abraão sabia que aqui não tinha preço. Falou, Deus me livre, leva tudo que é de vocês. Então, só que assim, ele não impediu, como eu disse, né? Ele não impediu os soldados de pegar os depósitos de guerra. Que assim, Abraão ele não quis impor a fé dele nos demais pessoas. Então, os outros agiram, então ele não usou os seus princípios para outras pessoas. E assim, na vida, a gente passa por isso. Às vezes, eu lembro quando a gente tinha o trabalho social, de anjos, né? Como ano passado. E assim, a gente era reduzido a fazer política com pessoas, vereadores, fazia proposta. Só que eu achei melhor não fazer, porque você acaba negociando princípios e valores. Então, sensação. Só que como Abraão ele fala, não quero. Se Deus me chamou, ele vai conduzir tudo. Então, assim, negociar favores ou proteção. A gente estava ali numa região onde o crime organizado comanda, então negociar, assim, então sempre seduzir, sempre recebe proposta, como Abraão recebeu proposta de proteção, proposta, só que se você fizer acordo com o rei de Sodoma, você vai estar negociando valores, princípios, e Abraão fala, não quero isso. Então, a gente precisa rejeitar, e tudo isso é uma tentação. A terceira coisa que a gente aprende aqui também é que a gratidão a Deus nos faz ser liberal com nossos recursos. Ele deu crédito a Deus, né, que a glória dele veio de você. Fala, vamos dar o dízimo disso aqui pro sacerdote, Deus Altíssimo. Então, ele foi abençoado, mas também abençoou. Assim, o dízimo foi uma multidão, que ele estava reconhecendo a vitória de Deus. E qual lugar? Caminho da fé. Ali para aqui Deus o Abraão nasceu de Ló. E assim, ele não eternamente com ele, mas como estava a família, então ele sabia. E aí, os pecados e as situações, uma pessoa que acredita. Então, o caminho da fé, ela não longe de passões, pelo contrário. A gente vai ver na diabo aqui, prova, além de todos os homens. Então, assim, as dificuldades sempre vão vir. Porque ele não prometeu assim, né? De fé, um monte de problemas. Ele mostra que ele é uma coisa e socorro durante as tribulações, as tempestades, que sempre vem. E Abraão passou por isso. Mas mesmo assim, ele manteve-se a fé. Então, a gente aprende 3 marcos da vida de Abraão, que foi o altar e a promessa. Abraão estava, ele montava e andava por ali por um tempo, crescia e depois seguia. E ali a gente aprende assim, que ele era peregrino, ele chamava de Deus ali, peregrino. Não tinha mostrado, a gente aprende também que nós somos peregrinos aqui na terra. Como Abraão está de paz. Então Abraão não colocou o coração dele nos bens, sendo uma pessoa rica, próxima, não colocava o coração dele na riqueza, no dinheiro. E isso nos ensina muito sobre isso, né? A gente é peregrino, forasteiro, de passagem, e não colocar nosso coração na riqueza, no dinheiro, dos bens materiais. O desprezo pelas coisas e a vontade de servir a Deus. E peregrino, ele é estrangeiro, voltar, que Abraão ofereceu, voltar, está sempre na vida de Abraão, para voltar a Deus e o serviço a Deus seguir. Então, e as promessas de Deus também sempre presentes na sua vida. Então é isso. Aqui a gente aprende que os problemas e dificuldades estarão presentes, mas nosso Deus que nos chamou, que fez a promessa, também estará presente. E vai dar força a um pastor, nome, com 38 homens e mais alguns soldados, né, de 3 a 5, conseguiu dar 4 reis poderosos, porque a mão de Deus ele conhece. Não foi a força
militar dele, não foi a estratégia que ele usou, mas o próprio Deus deu vitória e grande lamento ali para o seu sobrinho e para aquelas pessoas de jeito. Então, conhecer que a gente vem da onde Deus e que Ele que dá força e guerreia as nossas guerras. Está bem? Então, basicamente é isso. Esse é o capítulo 14. Alguém quer fazer alguma consideração, pergunta, comentar alguma coisa aqui para a gente terminar? Não? Bom, se não tem pergunta, vou passar para o nosso pastor e vamos dar sequência na próxima quinta-feira. Amém? Amém. Quem assume? Eu. Desligou? Amém, meus irmãos? Amém. Esse capítulo ele é emblemático, né, Gabriel? E sabia, ele estava estudando, quem ia ministrar, depois ao militar. E Está bom. Então, basicamente é isso. Esse é o capítulo 14.